Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa terça-feira da segunda semana da Quaresma. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 23, dos versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares das sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Amados e amadas de Deus, no Evangelho de hoje temos, num primeiro momento, Jesus falando dos fariseus. E na segunda parte do Evangelho, a partir do versículo 8, Jesus vai dizendo como deve ser agora a postura, a vida, a caminhada do discípulo, da discípula. No primeiro momento, se percebermos, Jesus, ele fala dos fariseus, da atitude dos fariseus, dos mestres da lei e dos fariseus. Jesus não desautoriza a interpretação que eles fazem da lei de Moisés. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Amados e amadas de Deus, o problema de Jesus aqui, o problema que Jesus coloca com relação aos fariseus é a hipocrisia, porque eles dizem e não fazem. Eles têm autoridade para interpretar a lei de Moisés, mas eles não fazem aquilo que eles dizem, aquilo que eles ensinam. É exatamente esta dicotomia que Jesus censura neles. É esta incoerência que Jesus censura nos fariseus e nos mestres da lei. Gostam dos primeiros lugares, gostam da aparência, usam faixas com textos da Escritura na testa e nos braços para se mostrarem piedosos, mas não praticam aquilo que dizem. E Jesus vai dizer agora como deve ser a atitude do discípulo. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, todos sois irmãos. Amados e amadas de Deus, Jesus é o grande mestre de todos nós. E em Jesus Cristo, todos nós somos discípulos e discípulas, e entre nós somos irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. Todos nós temos um único Pai, aquele que está nos céus. Claro que o Evangelho não quer dizer que nós não devamos chamar o nosso Pai da terra de Pai. Sim, Ele é nosso Pai biológico, é aquele que cuida de nós, aquele que nós amamos como nosso Pai. Mas Jesus está dizendo que a referência última da nossa vida deve ser o Pai dos céus. Não deixeis que vos chamem de guia, pois um só é o vosso guia, Cristo. Jesus é o guia de todos nós. Jesus é o grande mestre de todos nós.
Diante dele, todos nós somos discípulos e discípulas. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Amados e amadas de Deus, o caminho de todos nós é o caminho de serviço. O caminho do discípulo e da discípula de Jesus Cristo é servir, mas servir como Jesus. Jesus é o grande exemplo da nossa vida. Ele não é só o exemplo da nossa vida, ele é o nosso Salvador, ele é o tudo para nós. Então, diante dele, somos todos servos e servas. Por isso, o caminho nosso é um caminho de serviço. Servir, doar a vida como Jesus, servir como Jesus. O Evangelho termina dizendo: quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Os fariseus e mestres da lei se exaltam e Jesus diz que a atitude do discípulo é o contrário. O discípulo deve se humilhar, deve viver da humildade, deve ser humilde. Que esse Evangelho nos ajude no nosso caminho de conversão. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre todos vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.